Fala pessoal, tudo bem? Geografia de Rondônia na área. Hoje essa aula é especial e rápida, né, Jorge? É isso aí. Estamos aí para fazer um resumão aí para o aluno, não é isso? Exato. Revisão para nossa avaliação de geografia. Avaliação essa que você fez difícil ou fácil? Light, né? Porque o nosso aluno prestou atenção em tudo, né? Então, para aluno bom, não existe prova difícil. Tá certo. Portanto, revisão de geografia de Rondônia na área. Vamos lá ver o que vai ser cobrado, né, nos assuntos da prova. Vamos lá? Aula 23.1. Olha só os assuntos da unidade número 2. Aspectos populacionais de Rondônia. Opa! Aspectos populacionais de Rondônia. Tá? Também vamos trabalhar a economia do estado de Rondônia e as atualidades. Isso, então a gente escolheu esses assuntos, né, que estavam na unidade 2, justamente para a gente ter entendido que eles são muito importantes para o nosso aluno entender e conhecer eles, né? Exatamente. Na aula 16.1 foi explanado os aspectos populacionais, né? Os aspectos populacionais de Rondônia, no caso a evolução da população economicamente ativa, estrutura etária e crescimento populacional. Então, gente, olha só, Rondônia tem 1.581.196 habitantes, o que corresponde aproximadamente, olha só, galera, você acha que é muita gente? Professor, para mim olha só, mas nós aqui do estado todo, nós somos mais ou menos aproximadamente só 0,8% da população do Brasil, ok? Esse é o terceiro maior contingente e ainda assim somos o terceiro maior da região norte, atrás apenas do Pará e do Amazonas. E eu lembro que nós falamos sobre a questão da população, que essa população nossa, boa parte delas já são populações de imigrantes, pessoas que vieram de outras regiões ou até mesmo de outros países. População que essa pode ser chamada de rondoniense ou rondoniano. Inclusive, nós perguntamos para o nosso diretor, o Batatinha, nós perguntamos se o Batatinha ele era de Rondônia, ele se sentia de fora. E aí ele falou, não, professor Jotinho, eu sou de Rondônia. E eu falei para ele o quê? Que ele era o batata da terra. É, a batata da terra. Exatamente. Galera, outra informação muito importante para você. A maioria dos nossos alunos, Carlinhos, eles são da onde? Da zona rural. Né? E aí, ele tem a noção que realmente a zona rural é uma área que tem menos pessoas. E só que a gente trouxe o gráfico para ele ver isso. Do total da população que nós temos, o quantitativo que moram nas grandes cidades ou nas cidades e o quantitativo que nós temos que moram na zona rural. Olha só que interessante, nós temos em torno de 75%, essa área alaranjada aqui, de pessoas que moram nas zonas urbanas. Isso, exatamente. E a outra em azul é o que corresponde às pessoas que estão na zona rural. Beleza? Então, essa também é uma informação importante. A maioria das pessoas, mais de 70% de Rondônia, as pessoas estão na zona urbana, ok? Nas cidades. Vamos lá no quadro, meu diretor? E aí a gente colocou para você que nós temos aqui um ranking das maiores cidades de Rondônia, tá? Onde a capital, Porto Velho, tem o maior contingente populacional. Aqui em Porto Velho tem mais de 500 mil de habitantes, ok? Olha só, Ji-Paraná, que está em segundo lugar, não tem nem 40% da população que tem em Rondônia, em Porto Velho. Então, a diferença é muito grande. A concentração habitacional em Rondônia é em Porto Velho, na nossa capital, ok? Seguido de Ariquemes, 131 mil, Ariquemes, 111, Vilhena, 104. Então, aí a gente tem elencado para vocês as 10 maiores cidades em termos populacionais em Rondônia, ok? Vale destacar que a nossa população, a nossa faixa etária é uma população de jovens, né? Estamos até mesmo abaixo da média brasileira, tá? A nossa população, tanto que é que a nossa pirâmide etária mostra que a nossa população é praticamente predominantemente de jovens, ou seja,
uma população economicamente ativa. Tá? Agora, vale destacar que a partir de 2015 em diante, devido a essa estagnação populacional que o Estado passou, tá? Nossa população de idosos também vem tendo um crescimento, ok? Que é o topo da pirâmide. O topo da pirâmide mostra que a partir de 2015, nossa população de idosos vem tendo um crescimento até considerável. Mas ainda somos considerados um estado jovem, abaixo da média nacional, que é de 35 anos a média nacional, nós estamos numa média de 32 anos. Aí a gente mostrou para você, né, falamos para você sobre o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Nós aqui em Rondônia, nós não estamos entre o IDH mais alto do Brasil, mas também nós não estamos entre o IDH mais baixo. Nós estamos ali mediano, de até 707, né, no número, quanto mais próximo de 1, maior a qualidade de vida, maior é o IDH, maior é o Índice de Desenvolvimento Humano de uma região. Nós somos o 15º estado em questão de IDH, né? Exatamente. Ou seja, nós estamos aí num número mediano em relação ao Brasil, ok? Então, a gente falou também para vocês que a população ocupada no setor secundário da economia, ou seja, na indústria, é pequena. Professor, a indústria é pequena? Sim, leve isso também para o seu caderno, anote. O setor secundário da economia em Rondônia, ele é relativamente pequena, ok? Mas vem aumentando nos últimos anos, especialmente na construção civil, ok? O setor terciário é o que ocupa a maior parcela da população economicamente ativa aqui no nosso querido estado, mas apresenta muitas pessoas em subemprego. Professor, o que é o subemprego? São aquelas pessoas que não têm a carteira assinada, são pessoas que trabalham... Setor informal, né? Setor informal, ambulantes, pessoas Camelô. Isso. Então... Detalhe, só importante salientar sobre essa questão da população economicamente ativa, é que, como a economia é dividida em setor primário nós temos o agronegócio, agricultura, pecuária, né? Setor secundário, a construção civil, que é uma representante, e o setor terciário, que é a questão do setor de serviços, que é a boa parte da população economicamente ativa, está no setor terciário, tá? Então, essa é a informação que é importante você saber, que boa parte da nossa população trabalha nesse setor. E sobre população, a gente tem que entender que a gente tem que voltar um pouco na história e a gente entender que aqui teve vários ciclos de pessoas vindo e saindo de Rondônia. Lá no tempo dos bandeirantes, pessoas vinham para cá, mas era só em busca de exploração e não era nem Rondônia ainda. Aqui ainda era um território que não era nem de Rondônia, nem do Brasil, aqui era da Espanha. E aí depois vem o primeiro ciclo da borracha, já na segunda Revolução Industrial, vieram os nordestinos, depois acabou o ciclo da borracha, as pessoas foram embora, isso aqui ficou um vazio demográfico novamente. Depois vem o segundo ciclo da borracha, já por causa da Segunda Guerra Mundial, aí é que volta a vir pessoas para trabalhar, agora eles são soldados da borracha. Nordestinos. Nordestino novamente. O primeiro veio por causa da Grande Seca. E por causa do primeiro ciclo da borracha. O segundo vem por causa da Segunda Guerra Mundial, ok? E aí acaba a Segunda Guerra, novamente as pessoas vão embora, que vira um vazio demográfico. Fica pessoas, mas a maioria vão embora, ok? Então, essa é um pouco da história nossa sobre esses ciclos, das vários ciclos populacionais que teve aqui em Rondônia. Só lembrando que essa questão dos migrantes, nós temos que destacar que nós tivemos um grupo dos nordestinos, tanto no primeiro e no segundo ciclo da borracha, também nós tivemos os imigrantes, pessoas que vieram de outros países, principalmente árabes, né, judeus, e posteriormente isso, na década de 50, 60, 70 e 80, nós tivemos os sulistas, pessoas que vieram lá da região sul e sudeste do país para compor a população do estado de Rondônia. Trabalhamos na aula 20.1 a economia, onde que nós falamos sobre a agricultura, a pecuária, sobre o censo agropecuário, a agricultura familiar,
a indústria e o setor de serviços. Lembrando que a nossa carro-chefe da economia do estado de Rondônia, não, no setor da economia, ainda é o setor de serviços, mas o agronegócio, que movimenta bilhões ou milhões do nosso PIB, também colabora para a economia. E quando a gente fala o agronegócio, entendam que é a agricultura e a pecuária. E nesse quesito nós temos então a questão de que as lavouras, as produções, né, as produções elas foram sendo modificadas conforme o período. Nós saímos de produções permanentes, né, para produções temporárias. Ou seja, uma mudança no pensamento do setor produtivo do agronegócio. Isso aí. E você pode ver que houve essa evolução, né, da lavoura permanente ao longo do tempo, mas depois ela foi decaindo. Ó, já no nosso tempo aqui, 2017, de 1980 para 2017, é um tempo muito grande. E desde aumentar essa lavoura permanente, foi diminuir. E olha o que aconteceu com a lavoura temporária. Era pouca, mas agora aumentou. E a pastagem, que era pouca, agora é mais de 5 milhões de hectares aí plantados. Só traduzindo esses números, nós vamos falar sobre exatamente a questão da produtividade da soja, do milho, né, que são os carros-chefes do setor agrícola, do setor de plantação. E são temporárias. Exatamente. Olha só como é que a gente evoluiu em relação à pastagem plantada. Então, a gente teve uma evolução de área plantada, principalmente para a questão agora a pastagem, a gente está falando primeiro bovino. A produção, a criação bovina, que a Rondônia vem se destacando exatamente nessa questão. E aí o homem no campo, olha só, em 1980, 176 mil, e avançamos em 2006, e já em 2017 um recuo. Isso deve ser levado em consideração a mecanização. Exatamente, foi o que nós falamos, a questão da implantação de novas tecnologias no setor do campo. E ainda poderíamos ter colocado um outro gráfico, Carlinhos, mas o aluno vai entender. Em 1980, em Rondônia, olha só, os agricultores, só tinha 570 tratores em Rondônia. Já em 2017, mais de 12 mil. Isso quer dizer que é uma evolução muito grande na produtividade. É isso? E, obviamente, se tem mais tratores, menos emprego no campo. Beleza? Outro fator importante sobre a questão da agricultura familiar. E eu lembro que eu falei para os alunos que boa parte dos nossos alunos, não digo 100%, mas uma boa parcela, uma boa porcentagem, estão no setor da agricultura familiar. E o que é a agricultura familiar? É aquele setor produtivo da família, pequenos agricultores que produzem para abastecer a sua localidade, o mercadinho, a feira livre. Isso é agricultura familiar. E que produtos são esses da agricultura familiar? A banana, a mandioca, as hortaliças, né, o feijão, são provenientes da agricultura familiar. Aqui no estado de Rondônia, de acordo com o censo, nós temos 81,3% dos 91 mil estabelecimentos, cerca de 81% é de agricultura familiar. Ou seja, um número que está acima da média nacional, que está em torno de 76%. Então, o setor produtivo da agricultura familiar movimenta bem também a economia desse setor para o estado de Rondônia. Então, boa parte dos produtos que são comercializados nas feiras livres, nos supermercados, vem exatamente da agricultura familiar. No tocante à participação desse segmento na produção agrícola, sua participação no conjunto de 65 produtos selecionados foi de 11%, quase o dobro da média nacional, quando se exclui essa lista a soja e o milho, porque soja e milho são produções industriais já, agronegócio, né? Agronegócio. Dentro do fator os produtos produzidos, né, nós vamos ter da agricultura familiar. Olha só, Jorginho, o arroz em casca, 6,8 vem da agricultura familiar. Diferente do feijão, 84% vem da agricultura familiar. 88% da mandioca é da agricultura familiar. O café, 90%. O cacau, 87%. A banana, 86%. O abacaxi, 93%. E o leite de vaca, 88%. Então, você tem muitos produtos que vêm da agricultura familiar, que, como nós falamos,
abastecem aí as feiras livres, os supermercados, né? E essa produção é da agricultura. Quando a gente fala, o nome já vem falando, agricultura familiar, é da produção da família, dos seus pais, né? Aí junta filho, tio, para produzir esses tipos de produtos. E a gente falou que a indústria, ela é tímida em Rondônia, ok? Ela só corresponde a 14%, não chega nem a 15% do PIB de Rondônia, ok? Então, anote isso, indústria em Rondônia não é muito desenvolvida. Os principais tipos de indústrias, né, que nós temos é a indústria alimentícia, o frigorífico e a de mineração que o Estado possui, que ainda de forma tímida. Isso. São poucas indústrias estabelecidas no Estado de Rondônia. E a mineração, ó, principalmente na região central de Rondônia, que é a cassiterita, que a cassiterita daqui, diga-se de passagem, é o maior garimpo de cassiterita a céu aberto no mundo, ok? E sai daqui também essa cassiterita para o mundo, ok? Rondônia é o segundo maior produtor desse minério e, entretanto, as reservas devem se esgotar em pouco tempo. O setor de serviços, que é alavancado pelo comércio, né, ele representa 68%. Então, é o setor de serviços que é o carro-chefe da economia, no caso, do PIB. E um detalhe interessante, setor de serviços, aí a gente citou o exemplo, por exemplo, você pega um trator, né, vai fazer uma manutenção dele, você leva na mecânica. Aí precisa de um pneu, você vai lá na loja comprar o pneu. Você precisa de um óleo, compra o óleo. Então isso é o setor de serviços. Mesmo que você está lá no campo, você está no setor primário, então quando você precisa resolver alguma coisa, vai para a cidade. Aí o que é o setor terciário? É o comércio e os serviços. Tudo que você vai fazer na cidade praticamente é o setor terciário. Certinho. Na aula 21.1 falamos sobre as atualidades, a questão do agronegócio, da pecuária e da biopirataria. Agronegócio esse que são as indústrias, né? O agro, produzindo em grande escala para exportar. Exportar o quê? A carne, o milho, a soja. Todos esses produtos são produzidos em grande escala. É por isso que nós falamos que a agricultura familiar é importante para a economia, porque abrange boa parte dessa população que mora na zona rural. E nem todo mundo faz parte do agronegócio, porque o agronegócio tem a ver com empresas, né, que produzem em grande escala e vendem essa produção para países ou até mesmo para outros estados. E esse agronegócio aqui em Rondônia está dizendo que o soja, né, aqui em Rondônia, ele é o terceiro maior produtor de soja. Aqui em Rondônia, o terceiro maior produtor de soja da região norte. E ela é a principal cultura que movimenta a economia de Rondônia, que representa 13% do valor bruto da nossa produção. Olha aí. Os municípios que se destacam, falamos do município de Corumbiara, de Vilhena, Pimenteiras do Oeste, que se destacam nessa produção do setor, no caso da soja. E ela movimenta 411 milhões de dólares, né, em cerca de mais de 3.000,8 milhões de toneladas essa produção. E boa parte dos países, boa parte dessa produção vai para quais regiões? Para os Países Baixos, para a Espanha, para a Turquia, para o México e também para a China, que vem sendo um parceiro comercial bastante considerável nos últimos anos do estado de Rondônia. Também falamos sobre a questão do café, né, do milho e do café, que vem ganhando destaque nessa produção, né, a produção que teve um crescimento de 25%. Tá? A nossa pecuária, a pecuária se divide em pecuária de corte, a carne, e a leiteira, né? E a pecuária leiteira, onde nós temos a maior bacia leiteira do estado, fica na região central do estado. E essa carne, essa produção da nossa carne, boa parte dela é vendida, né, para países do Oriente Médio. Volta lá. Certo? País do Oriente Médio. Não, volta lá. É isso aí, ó. Porto Velho é onde tem mais gado, tá, pessoal? Embora você pense que aqui em Porto Velho é mais questão urbana, ele tem o maior plantel bovino. Exatamente. E boa parte dessa carne da pecuária de corte, é para países do Oriente Médio, né, países asiáticos, ok? Então são importantes essa questão. E a produção da bacia leiteira, né, a produção de leite, também ali na área central do estado, é justamente para abastecer tanto o estado de Rondônia e estados vizinhos, como é o caso do Mato Grosso, do Acre, ok? A biopirataria é justamente a questão
de retirar produtos da Amazônia de forma ilegal, isso já ocorre há muito tempo, e essa biopirataria é crime, tanto que existe fiscalização através da Polícia Federal e órgãos governamentais federais para combater a retirada de produtos da Amazônia de forma ilegal. Você tem aí a avaliação, né? De boa, tranquilão, suave na nave. Faça e tenha bastante sucesso e a gente se encontra na próxima aula. Valeu, tchau.